a sucumbência na esfera trabalhista. Antes do regramento próprio, advindo com a Lei 13.467 de 2017, nós tínhamos como orientações e como fundamentação para a sucumbência trabalhista a súmula 219 e 329 do TST e as OJs 304 e 305 que disciplinavam a matéria. Especificamente a 219, ela diz que é devido os honorários advocatícios para quem, quando o reclamante for pobre e tiver assistido por um advogado, basicamente. Com a reforma trabalhista, houve a modificação, essas súmulas continuam vigentes, embora aplica-se um novo artigo. Com relação aos honorários advocatícios, aplicava-se o princípio da reparação integral, com base nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil. Por quê? Porque o reclamante ingressava com processo e ele tinha que tirar daquele direito que ele recebia 30% para pagar os honorários do advogado. Portanto, ele foi violado, né, teve seu direito vilipendiado e ainda tinha que pagar para que um advogado entrasse com o seu processo. Basicamente, essa é a tese do princípio da reparação integral. E para justificar a aplicação desse princípio, a gente, inclusive eu, costumava juntar o contrato de honorários, mostrando que o reclamante se comprometeu a pagar 30% do que ele ganhasse com o fim de equitação dos honorários contratuais. E essa tese colava até março de 2014, quando houve foi revisto o posicionamento não sendo mais aplicável esse princípio da reparação integral, aplicando-se então os dispositivos vigentes, inclusive a Instrução Normativa 27 de 2005, que falava que é devido aos honorários advocatício, com base na sucumbência, pela mera sucumbência, especialmente em processos em que não versava sobre o contrato de emprego. Essa era a realidade. Aí adveio então o artigo 791-A da CLT, trazendo uma nova perspectiva e critérios diferenciados para apuração e para quantificação dos honorários advocatícios, estabelecendo limites mínimos de 5%, máximo de 15%, inferior ao Código de Processo Civil, que é 20%, e também os critérios para imposição dos honorários, devendo ser calculado pelo valor da liquidação da sentença, do proveito econômico, no caso, um acordo, ou do valor da causa atualizado. Nós temos, então, basicamente, dois princípios que vigoram quando se fala de honorários advocatícios. Tanto o Código de Processo Civil quanto a CLT aplicam-se o princípio da sucumbência, ou seja, quem perdeu tem que pagar. Há o princípio também da causalidade, que ele é aplicável comumente em processos em que há extinção sem julgamento do mérito, não há decisão de mérito. Embora a CLT traga essa disposição no sentido de que, se não for possível mensurar o valor, deverá ser aplicado como base o valor da causa atualizado. Pelo critério da causalidade, quem tem que pagar os honorários é quem deu causa ao processo. Portanto, numa análise axiológica e levando em consideração os aspectos sociais do direito do trabalho, em que o reclamante entra com o processo, tendo em vista a violação de direitos básicos, cláusulas pétreas, a depender da construção da sua tese inicial, é possível o pedido da aplicação do princípio da causalidade. E, mais ainda, é possível o convencimento do julgador a aplicá-lo, porque se demonstrar que, de fato, houve violação daquele direito e aquele direito o processo nasceu em decorrência daquela pretensão resistida, há fundamentos para a aplicação desse princípio. Portanto, aqui já vai mais um insight para que você aprimore a sua redação jurídica, trazendo à baila a aplicação desse princípio da causalidade para minimizar o risco da sucumbência trabalhista. Porque nós, como advogados, temos que pensar de um modo muito amplo e fora da caixa,
buscando alternativas de minimizar os riscos dos processos e favorecer os nossos clientes representados. E aí vem a questão, qual o momento em que deve ser pago, quando nasce a obrigação de pagar os honorários advocatícios? Nós temos essa decisão do STF de abril do ano passado, que fala que o momento que nasce a obrigação dos honorários é na sentença. Então, independente se o processo nasceu ou não depois ou antes da reforma trabalhista, se a sentença foi prolatada depois de novembro de 2017, haverá os honorários de sucumbência. Esse processo, ele foi decidido inter partes, né? E veio a Comissão de Regulamentação da Reforma Trabalhista, que diz que a fixação dos honorários somente pode ser aplicada aos processos iniciados, ou seja, ajuizados após 11 de novembro de 2017. Os processos anteriores devem, então, levar em consideração a Lei 5584, a súmula 219 e 329 do TST. Tudo isso foi estabelecido no artigo 6º da Instrução Normativa 2018, que veio tratar acerca dos aspectos, veio esclarecer pontos da reforma trabalhista. Portanto, em que pese essa decisão, existe essa decisão do STF, o que vigora na nossa esfera trabalhista é a situação. Aplica-se, ou seja, a condenação de honorários de advocatício apenas para processos iniciados, ou seja, ajuizados após a data que entrou em vigor a lei da reforma trabalhista. E qual é o posicionamento dos nossos tribunais do trabalho acerca dessa temática, acerca dos honorários advocatícios? Eu quero, antes de entrar nesse tópico, dizer que você que se inscreveu vai receber também um material apostilado acerca desse curso, onde eu trago muito mais detalhes, né, esclarecimentos que podem te ajudar na sua atuação. Durante esse período pós-reforma, eu cansei de ver discussões, não discussões de briga, mas discussões entre advogados acerca dos honorários para favorecer a celebração de um acordo, né? Os honorários tornaram-se efetivamente uma moeda de troca. E aí, como que tem se pronunciado os nossos tribunais? Aqui, essa decisão do TRT da 2ª Região fala especificamente, que eu quis trazer para mostrar que os tribunais já estão bem pacificados com relação de quando deve ser imposta a condenação dos honorários advocatícios, após 11 de novembro. Aqui nós temos outras duas decisões, uma do TRT da 10ª Região, que diz acerca da base de cálculo dos honorários. E aqui eu acho muito importante e interessante para que você venha acompanhar e entender como que é feito. Ele diz que, havendo sucumbência, os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte reclamada devem ser calculados sobre a soma dos valores atribuídos pelo autor em sua petição inicial dos pedidos que foram julgados improcedentes. Ou seja, o que foi julgado improcedente é sobre aquele valor que deve ser calculado os honorários da parte reclamada. O TRT da 3ª Região fala acerca dos honorários advocatícios, são devidos mesmo para aqueles que são beneficiados pela justiça gratuita, tá? E essa é a redação do artigo 791-A da CLT, parágrafo 3º. Não há como fugir disso no que tange à redação legal, mas nós temos mecanismos e argumentações para contorná-lo, né? É parágrafo 4º, tá? E aí o que nós temos? Os critérios de imposição dos honorários advocatícios adotados pela jurisprudência. Aqui eu condensei em 6 critérios para que fique mais claro de entendimento, para ser entendido. O empregado deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, mesmo detentor da gratuidade, como eu disse.
Havendo mera sucumbência, haverá também o pagamento dos honorários. A fixação da verba honorária em percentuais mínimos de 5% e máximos de 15%. E a base de cálculo, que são os três: a liquidação da sentença, o proveito econômico e o valor da causa atualizado, se não for possível mensurar nem a liquidação nem o proveito. Além disso, tem os outros critérios que, se houver sucumbência recíproca, quem vai arbitrar os honorários será o juiz. Não há nenhuma disciplina acerca da sucumbência mínima, no entanto, aplica-se o artigo 86, parágrafo 1º do CPC, e aqui existe mais um gargalo para minimizar os riscos da sucumbência, que é a suspensão da obrigação de pagar pelo prazo de 2 anos, caso o sucumbente beneficiário da gratuidade não tenha obtido créditos neste processo ou em outro, capaz de suportar o valor fixado como honorários. E aqui a gente já puxa o gancho para entrar nesse quarto ponto, que é a gratuidade. Como que vai ficar essa questão da gratuidade, né? A gratuidade tinha disciplina na lei 1060 de 50, depois foi revogada pelo Código de 2015, Código de Processo Civil, que passou a regulamentar a matéria dos artigos 98 a 102. E na seara trabalhista, o 790, parágrafo 4º, passou a disciplinar a matéria, divergindo do processo civil, porque no Código de Processo Civil a gratuidade abrange custas, despesas e honorários advocatícios. No nosso caso, a justiça gratuita abrange apenas as custas do processo, ou seja, estão de fora todas as despesas, os honorários, tanto advocatícios quanto periciais, estão de fora. E aqui eu quero deixar uma ressalva importantíssima, que nós estamos em pendência do julgamento do recurso repetitivo acerca dos honorários sucumbenciais pelo beneficiário da justiça gratuita. E nós temos um posicionamento um tanto favorável ao acolhimento da pretensão ao reclamante, tá? Então nós temos que acompanhar esse julgamento para ver os desfechos finais que a gente vai poder fazer.